Vamos ver. Apocalipse, capítulo de número 13. Louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 16. Amém? Amém. E vai dizer assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Diga misericórdia. Amém? Dentre os maiores eventos do Apocalipse, o texto que nós lemos nesse momento faz referência a um dos maiores que vão acontecer. Diga misericórdia. Por causa deste evento aqui, por causa do que nos é revelado nesta passagem, a Bíblia diz que muitos naquele dia irão perecer, irão se perder. Amém? O livro de Apocalipse, para alguns é um livro complexo, difícil de entender, um livro enigmático, aonde a gente vai encontrar muitas passagens e nelas revelações assombrosas. A respeito disso, se você puder ler depois o capítulo de número 8, o capítulo de número quanto? 8. Exato. Aonde é revelado que trombetas vão tocar. São pelo menos 7 delas. Entre as fases em que as trombetas são tocadas, uma delas tocam e a Bíblia diz que naquele dia, e esse dia virá, diga misericórdia. Sim. Uma delas vai tocar, uma das 7 trombetas, e a Bíblia diz que quando o anjo toca essa trombeta, um meteoro do tamanho de uma montanha vai descer em chamas, vai descer dos altos céus e do espaço e vai ser lançada sobre as águas do mar. Diga misericórdia. Dentre as trombetas, uma delas outra toca e diz que um pequeno meteoro chamado Absinto irá ser lançado sobre as fontes das águas doces e elas se tornarão amargas. Dentre os maiores eventos encontrados nesse livro e das grandes revelações do livro de Apocalipse, também nós vamos encontrar, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 13. Capítulo quanto, irmão? 13. Isso, tem um pouco de paciência e presta atenção em nome de Jesus. A Bíblia diz que no capítulo 13, a Bíblia vai dizer que 2 bestas vão aparecer. Diga comigo, 2 bestas. Eu me lembro muito bem, nos tempos de meus avós, quando eles chamavam de besta-fera. Diga esse nome, besta-fera. Cansei de ouvir meus avós dizendo que iria aparecer, iria chegar o tempo da besta-fera. Quando nós falávamos isso, até os mais velhos repreendiam a gente, quando a gente usava esse termo besta-fera, e repreendiam a gente, porque eles acreditavam que chegaria um tempo. Logicamente, na maneira que eles entendiam, essa besta não era apenas figurativa, era um ser enorme, bestial, o diabo em pessoa, que se possível fosse, como alguns descreviam, com chifre, rabo e um tridente na mão. Diga misericórdia. Mas a palavra de Deus, ela explica muito bem que essas 2 bestas, uma é o anticristo. Diga comigo, o anticristo. Sim, um grande governante, um homem que irá se levantar no meio de todos os governantes da terra. Hoje, o nosso globo terrestre, em vários países,
é adotado, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Deus, é adotado um sistema de governo presidencial, amém? Onde cada país tem o seu presidente, não em todos. Alguns países ainda adotam a monarquia, onde o seu país e suas províncias são governados por reis ou rainhas. Amém? Mas na maioria dos países é adotado o sistema de república, onde cada país é governado por um presidente. Amém, irmãos? Amém. Mas a Bíblia diz que chegará um dia em que todos os governantes, todos aqueles responsáveis por conduzir o nosso sistema de globo terrestre, ministros, governadores, reis e todos aqueles que estão em evidência em questão de governo, eles se reunirão. E as maiores potências do mundo vão se reunir para que seja criado um sistema único de governo. Diga comigo isso. Sistema único de governo. E já estamos perto disso acontecer. Já estamos perto de ver o dia em que o nosso mundo será governado por um único governante. Terá apenas um homem governando todos os países do mundo. Amém? A Bíblia diz que quando este dia chegar, nós temos que estar atentos. Temos que estar o que, irmãos? Nós estamos vendo aí o mundo está correndo e está se alinhando para isso acontecer. Pode até não ser do seu interesse, mas nós já temos a União Europeia, temos em vários países governantes se reunindo. Haja vista agora, você viu que o presidente dos Estados Unidos conseguiu um cessar-fogo lá no Oriente, no Extremo Oriente. A Bíblia fala que, louvado seja o nome do Senhor, no governo do anticristo, que é a primeira besta. Capítulo 13 de Apocalipse, capítulo quanto? 3. A partir do verso 1. A besta que sobe do mar. O que nós temos no capítulo 13 é uma linguagem de figuras. Linguagem de... Exato. O mar aqui representa as nações. Diga comigo, as nações. Exato. E aí, quando você lê o texto a partir do versículo 1 deste capítulo 13, que nós adentramos, ele vai dizer que viu uma besta que subia do mar. Como eu já disse, o mar, aquelas muitas águas do mar representam as nações, os povos de vários países. E essa besta que ele viu é o próprio anticristo. Segundo o livro de Daniel, o anticristo, ele surgirá em questões de posição geográfica, surgirá de um país ao norte de Israel. Diga isso comigo, de um país ao norte de Israel. E lá no Oriente, o país que está nessa posição geográfica é Síria. Diga isso comigo, Síria. Exato. Amém, irmãos? Ao sul está o Egito. Mas ao norte de Israel, o Israel que agora você viu nesses dias quem acompanhou as notícias, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu não me engano, embaixador ministro de Israel, acho que ele é embaixador ministro, Netanyahu, amém? Ministro de Israel, ele apareceu muito nas notícias esses dias. Ele é de Israel.
representante da embaixada, é ministro, se não me foge a memória. E como aqueles que acompanharam viram, eles recorreram para que houvesse um cessar-fogo entre israelenses e iranianos. Amém? E como você viu, envolvido, e conseguiram fazer um cessar-fogo e conseguiram ali um tratado de paz, sendo esse um marco histórico. Foi considerado um marco histórico agora. Amém, irmãos? Mas a Bíblia vai dizer que ao norte, diga comigo, ao norte desse mesmo Israel, do país chamado Israel, que quem acompanhou esses dias, ouviu falar bastante. Ao norte de Israel tem um país chamado Síria. Diga comigo, Síria. A Síria é um país pertencente aos muçulmanos. Amém, irmãos? De acordo com Daniel, o anticristo vai sair de lá. Essa é uma notícia fresquinha. Alguns acreditam que o anticristo ele será judeu, ou ele poderá sair dos Estados Unidos, ou pode ser mesmo o Papa. Diga misericórdia. Alguns acreditam. Amém? Mas a localização e o ponto de onde vai sair o anticristo é mostrado claramente pelo profeta Daniel. Esse era considerado nas escrituras o anticristo. Diga comigo, o anticristo. Ele é chamado de anticristo porque, de acordo com 2 Tessalonicenses 2, quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Na sua Bíblia, em 2 Tessalonicenses 2, vai dizer que este homem, vai chegar o dia em que ele vai se levantar contra Deus e contra tudo que se adora, ou tudo aquilo que é provindo de Deus. Ele é chamado de a besta, o anticristo, o homem do pecado, o filho do próprio diabo. Se você ler o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, você vai ver isso. A Bíblia diz que esse homem também ele será derrotado por um único sopro da boca do nosso Senhor. Oh, glória! Mas antes disso acontecer, olha para cá. Eu não sei se esse homem vai conseguir entrar no cenário político, no cenário mundial, pela ONU, ou ele surgirá de qualquer outra relação ou ganhar a fama, mas ele vai aparecer. Diga misericórdia. Alguns nomes já são bem falados na internet. O presidente da França, amém? Até o genro, é isso? De Donald Trump também. Entre outros nomes que aparecem no cenário mundial. Mas de uma coisa eu sei. De acordo com Daniel, ele sairá do país chamado Síria, que hoje existe. Território dos... Amém? Ele será de origem muçulmana. Amém? Será um homem que trará soluções. Soluções para as guerras, a fome. Amém? Unirá os povos. Nesse meio tempo se levantará o falso profeta. De acordo com o capítulo 13, ainda onde estamos, é a besta que surge da terra. Para mim, ser sincero com você, para mim ainda é um dilema. Surgir da terra. Mas agora, olha para mim. A Bíblia diz que ele tem a aparência de um cordeiro. A aparência de quem, irmão? O que me lembra daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 7, verso de número 15. Acautelai-vos e guardai-vos dos falsos
profetas que vêm até vós vestidos de pele de cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores. Essa segunda besta, junto com o anticristo vai vir para promover a paz, unir os países. Com a vida dele vai ser fechada de vez a ideia de uma única moeda mundial. Hoje no mundo, no nosso sistema de moeda, dê graças a Deus que em 2025 ainda estamos tendo o dinheiro vivo na nossa mão. Mas 2026 já tem promessas de que a cédula, o dinheiro vivo, vai sair de circulação e vai entrar em vigor e em circulação apenas a moeda digital. Isso quer dizer que se o governo de qualquer país quiser fechar ou bloquear a tua conta bancária, vai ser mais fácil. Você não poderá juntar dinheiro em casa, nem terá dinheiro vivo em casa, porque vai sair de circulação, facilitando, amém? Para que os governantes do mundo possam bloquear a qualquer momento, fechar nossas contas, controlar nossas contas, amém? Fazer chantagem com a população, amém? Em troca de quê? De bem-estar, segurança, aí para sua segurança. Amém? Conversa. Mas já estamos chegando nesse texto do verso 16. Uma única moeda, um único governo, um mundo sem fronteiras. Hoje nós temos o dólar, o real, o peso, sim ou não? O euro, várias moedas diferentes. Cada país tem a sua moeda e circula lá livremente dentro de cada país. Mas vai ser criada uma única moeda. Olha para cá. Isso já está sendo discutido, amém? E aliás, já está tudo preparado com a ideia de facilitar, amém? Facilitar a transação de dinheiro, a transação de depósitos e a circulação do dinheiro, com a ideia de facilitar. Com a chegada do falso profeta, olha para mim, olha para cá, vai vir também o fechamento do ecumenismo. Diga isso, ecumenismo. Isso. Aonde todas as religiões, todas, aonde qualquer linha de fé vai ser unida a uma única religião mundial. Essa ideia já é discutida há muitos anos. Eu me converti e já ouvi falar sobre o ecumenismo, e eles até, aqui no nosso país, em alguns estados, pastores, padres e outros, amém? Outras ramas e religiões já se reúnem, amém? Celebram reunidos. E olha para mim, irmão. Não pense que isso é benefício. Senhor misericórdia. Evangelho, eu disse e volto a dizer que isso lhe afete, que isso mexa com você ou não. Mas eu volto a dizer, evangelho é poder de Deus. Romanos 1,16 diz isso, está escrito. Religião é uma desculpa para o homem se esconder por trás da capa do pecado. O evangelho, ele faz o homem, ele é poder para libertar o homem da força do pecado. A religião esconde o homem por trás de uma capa de pecado. Quantas vezes estamos pregando em nossos cultos
com seriedade a palavra de Deus, seja aqui dentro ou no meio da rua, e as pessoas que estão fugindo da pregação do Evangelho, porque afeta elas, dói, aquilo é ruim aos ouvidos dela, mas eu entendo muito bem, olha para mim, irmão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1, foi advertido para quem prega a palavra de Deus. As Escrituras orientam e mandam severamente. 2 Timóteo 4, verso 1 diz assim: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra. Insista a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, instruas com toda paciência e longanimidade. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comissões nos ouvidos, amontoarão para si mestres, conforme as suas concupiscências, quer dizer, os seus desejos malignos, e desviarão os ouvidos da verdade para ouvir as fábulas. Então você vê que as pessoas estão sofrendo de comissão nos ouvidos, desviam os ouvidos da verdade e preferem as fábulas. Infelizmente chegamos a esse ponto. Chegamos a esses dias. Olha para mim, estamos vivendo o último momento da igreja na terra. Você precisa acordar, orar mais, jejuar, meditar na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa estar na casa de Deus, irmão. Jesus está voltando, enquanto isso a igreja dorme. Olha para mim. Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Olha para cá. Ei! Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana? Tu nem fala. Tem muitos de nós que nem falam. Graças a Deus por aqueles que falam entre vocês. Mas quantos de nós não abrimos nem a boca para falar que Jesus, ele salva? Que ele quer mudar a história da pessoa. Diga graças a Deus. Olha os dias que vivemos, irmãos. A igreja dorme. Não estamos que nem aquelas virgens loucas. Mateus capítulo 25, capítulo quando? Versos de 1 a 13. Fala sobre 10 virgens. Não vou adentrar no texto porque estamos aqui. Porque também nem dá tempo. Nós temos esse assunto para discorrer dele. Mas a Bíblia diz que 10 virgens esperavam por um noivo. Um homem estava para se casar. Ele se dirige para o encontro, para o local do casamento, do casório. A esposa está esperando ele lá. Enquanto isso, 10 donzelas, acompanhantes, estavam esperando naquele momento para ir até o lugar aonde ia ser as bodas. Diga isso comigo, as bodas. Exato, bate muito bem com Apocalipse 19. E dentre essas 10 virgens, quando esperavam esse noivo passar com o cortejo, a Bíblia diz que 5 delas tinham azeite de reserva, tinham gás sobrando na sua lamparina, mas 5 só levaram a de chegar até o ponto de espera. Dormiram as 10, diga comigo, dormiram as 10. Mas 5 dormiram prontas. Diga isso comigo, 5 dormiram prontas. Exato. Só que 5 nécias, 5 loucas, não se aprontaram. E nós precisamos nos aprontar. Estamos atentos. Jesus lá embaixo nos versos 12 e 13, ele vai dizer: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que vosso Senhor há de voltar. Aleluia, Deus. Nós temos que estar alertas, preparados. Deixar o pecado que de perto nos rodeia. Amém?
largar os maus costumes, os velhos hábitos, os vícios, diga misericórdia. Irmão, é a nossa alma que está em jogo. Olha para cá. É a tua alma que está em jogo, criatura. Esse corpo vai para a sepultura. O que tu tens feito para agradar a Deus? Os sinais estão aí. E dentre os maiores sinais e eventos, nós estamos lendo. Teria assunto para a noite todinha. Esse assunto que eu estou lhe dizendo é a sua alma. É a sua alma. Está tudo acontecendo debaixo dos nossos narizes. E o que estamos fazendo? Olha para mim. O que você tem feito? O que tu estás fazendo? Onde é que tu estás dia após dia? Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Dia após dia. O que tu tens feito dia após dia, criatura? O que tu tens feito da tua salvação? Tu estás arriscando a salvação da tua alma. Por causa de vício, por causa de velhos hábitos, costumes, abandono, velho, e se converte porque Jesus está voltando. Meu Deus, será possível que a gente vai ficar ainda, irmão, vivendo essa vida morna? Apocalipse capítulo 3, verso 16, capítulo quanto? Capítulo quanto? 3 e 16. Ou és frio, ou és quente. Ou és frio, ou és quente. Porque morno eu te vomitarei da minha boca. Olha para cá. Quem é que está falando essas palavras em Apocalipse 3? Jesus Cristo. É quem, irmão? Jesus Cristo. Você já pensou no final das contas? Você parte, você morre. E você descobrir que você vai ser vomitado. Você vai ser jogado fora. Cuida da tua salvação. Vamos cuidar da nossa salvação. Amém, irmãos? Desde muito tempo eu já ouvia falar sobre ecumenismo. Agora o mundo está se alinhando e correndo para que seja aplicada a ideia de uma única moeda. Já está aí. Meu Deus. E eu me lembro bem que há 8 anos atrás eu já falava sobre isso. Sobre o quê? Verso 16. Verso 16. Apocalipse 13, verso 16. Se você observar o texto, ele vai dizer que ninguém pode comprar ou vender. Diga isso comigo, comprar ou vender, senão aquele que tem o sinal da besta na sua mão direita ou na testa. Exato. Amém? Alguns dizem que esse sinal não é tecnologia. Assumem que não é um simples sinal. Outros dizem que é uma ideologia, uma ideia. Vamos dizer assim, um tipo de religião. Um tipo de quê? Religião. Alguns dizem. Amém? Mas, com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, a gente tem visto primeiro a inteligência artificial bombando à torta e à direita, a criação da moeda digital, os nossos documentos vão ser reunidos em um só documento. Já é. Amém? Olha, o negócio está seguindo. Daqui a pouco, a nossa documentação não será mais física, será digital. Já estamos caminhando para isso.
Hoje já tem CNH digital. Sim ou não? Sim. Sim. Já tem CNH digital. E o que nós estamos vendo, irmãos, é que cada dia... Irmãos, demorou. Diga comigo, demorou. 20 anos só faz que eu sirvo a Jesus. Quem tem 40 anos na fé já ouvia falar sobre isso. Mas parece que agora eles estão querendo acelerar o processo. A inteligência digital já está perdendo o freio, o controle já em algumas repartições de países. Amém? E segundo o texto sagrado, diga misericórdia, capítulo de número 13, amém? O verso de número 11, vamos ver aqui sobre o que estamos falando. A besta que sobe da terra, porque é nesse contexto que tem algo muito importante a respeito desse avanço tecnológico, do mundo digital, da inteligência artificial. Eu quero me lembrar que há 2000 anos atrás, não tinha nem como descrever direito, amém? Esse avanço tecnológico. Naquela época era difícil, mas o que João vai ver aqui em Revelação, irmão, tu sabe quanto tempo existe esse livro que tu está aí na mão? Tu sabe quanto tempo? 2000 anos. Só o Novo Testamento. Só o Novo, porque o Velho tem mais. 2000 anos. E o que tu vai ler agora é notícia fresquinha, que já estava aí, ó, há muito tempo. Leia comigo o verso 11. E vi subir da terra outra vez, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exército, diga comigo, que falava, diga assim, tinha 2 chifres, diga, tinha 2 chifres, semelhantes a de um cordeiro. Olha a capa aí, diga comigo a capa, semelhante a um cordeiro, tem cara de cordeiro, mas ele termina dizendo, e falava como o dragão. Você sabe qual é a figura, o que a figura do dragão representa na Bíblia? Quem sabe? Diabo. O diabo. Fala como cordeiro, aliás, tem aparência de cordeiro, mas fala como o dragão. Amém? Tem aparência de que é de Deus, mas fala como o diabo. Olha a descrição da segunda besta do falso profeta. Ele acompanhará o anticristo e exerce todo o poder da besta. Verso 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Adorem a quem? Olha para cá. De acordo com Daniel, o anticristo, diga comigo, o anticristo, esse homem que trará solução para as guerras, terá a paz, acabará com a fome mundial, amém? Fará cessar fogo para todos os cantos, unirá todas as religiões e todos os povos. Ele vai acabar com as fronteiras dos países, vai ser instituída de uma só vez um mundo unido em um só propósito. Meu Deus. Esse homem será tão fantástico que ele será confundido com o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles eram um falso Messias, uma tipologia de um falso Messias. Amém? Ele fará um pacto, de acordo com Daniel, ele fará um pacto de uma semana. De quando? Cada dia da semana representa um ano de acordo com a língua, de acordo com a linguagem profética. Cada dia representa um ano. Representa o quê? E ele fará esse pacto de 7 anos. Diga comigo, 7 anos. Ei. Diga comigo, um pacto de 7 anos. Um pacto de 7 anos de paz. Amém, irmãos? Esse mesmo homem, o anticristo,
ele vai romper essa aliança, esse pacto no meio da semana. Quer dizer, no meio dos 7 anos, 3 anos e meio depois que ele ascendeu à posição de governante da terra, ele vai ali quebrar aquele pacto, aquela aliança, e vai se revelar como a verdadeira besta do Apocalipse. Esse homem vai jogar a capa, ele vai se revelar como o homem mais perigoso que já pisou nessa terra. Quem é Hitler diante dele? Quem é Stalin? Quem é qualquer ditador de qualquer país ou que apareceu no mundo inteiro? Quem é aqueles que quem está perto desse homem? O pior homem que já existiu e pisou nessa terra. Ele não é o próprio diabo, ele é chamado de filho do diabo. Ele tem um pacto terrível e é dito até que ele é o próprio filho do diabo. Diga misericórdia. Ele não estará incorporando o diabo no colo. Não pense nisso. Amém? Ele será o próprio. Ele é uma tipologia do Filho de Deus. Diga comigo, uma tipologia do Filho de Deus. Você sabe muito bem. Deus enviou Jesus para onde? Exato. E o diabo, ele é uma figura. Amém? Se Deus tem Cristo, o diabo tem o seu anticristo. Se Deus tem o seu filho Jesus, o diabo vai ter o seu falso Messias. Amém? Vão operar de uma forma terrível. E durante 3 anos e meio haverá paz. Haverá o que, irmão? Fica esperto. Deus é tão fiel que ainda dará a chance da gente reconhecer. Agora olha para mim. Alguns acreditam que a igreja não vai estar na terra nesse tempo. Outros creem que ela estará até a metade dos 7 anos. E já outros acreditam que a igreja só será arrebatada no final dos 7 anos e passará pela grande tribulação. Agora olha para mim. Você não pode vacilar. Amém? Porque se a pessoa ela se acha pronta para subir no arrebatamento, ela está pronta para morrer. Não, porque se você morrer hoje, o que será da tua alma? Vou perguntar de novo. Como é que a pessoa não, quando Jesus vem, arrebata a igreja antes da grande tribulação, e glória a Deus, a igreja não passará pelo sofrimento? Querido, se você não estiver pronto para morrer hoje e ser levado para o céu, tu vai estar pronto para isso? Responde para mim. Se tu morrer hoje, tu vai ser vício? O velho homem, a velha mulher, morreu lá nas águas do batismo. Você já se batizou, você já correu atrás de se batizar. Traga fora tudo aquilo que não agrada a Deus. Você já correu atrás. Aleluia, Jesus. Olha para cá, irmão. O que está acontecendo? Está acontecendo embaixo do nosso nariz. O mundo está gritando que Jesus vai voltar. As pedras estão clamando para aqueles que estão dormindo e calados. E é preciso se arrepender, largar o pecado, larga tudo quanto desagrada a Deus. Tudo quanto é contrário à lei divina. E a pessoa está dormindo, não deixa para amanhã, deixa para depois. Que deixa para depois, rapaz. Que deixa para depois, criatura. Cuida hoje. Se alerta. E mesmo nós, olha para mim. E mesmo nós que estamos lutando com tudo. Olha para mim. Nós temos, mesmo você fazendo de tudo, você tem alguma garantia? Tem não. A tua única garantia é meditar na palavra. Procurar se alinhar à palavra. E procurar ser fiel até a tua. Até a tua? Não ouvi não, acho que eu estou, peraí. Até a tua? Aleluia. A gente tem que seguir até o final, irmão. E olha para cá. Não desacelera. Não quer?
Você vai diminuindo o ritmo quando você para de orar o tanto que orava. Quando você lia as Escrituras, parou de orar, parou de ler. Quando você vai para as redes sociais, em vez de você estar procurando ver alguma coisa de Deus, só para estar vendo coisa do mundo. Eu não digo a você que não se divirta, que não veja algo engraçado. Amém? Mas eu estou dizendo a você que intensifique e que seja maior. Amém? O tanto quanto você se dedica a Deus diariamente, dia após dia, do que você se dedica a si mesmo e aos seus interesses. Eu não vou repetir de novo, eu não estou dizendo que é você que você não pode se divertir, ver algo divertido, engraçado, que te entreta, mas eu estou dizendo a você que seja maior. Aquilo que você dedica a Deus de si mesmo diariamente, dia após dia, do que aquilo que você dedica para si mesmo nos seus próprios interesses. Diga misericórdia. Acorda, irmão. Vai dormir. Diga misericórdia. Jesus está voltando. A gente está diminuindo o ritmo a cada dia. Está ficando cada dia mais chato, é? Olha para cá. Está ficando mais chato. Está ficando mais monótono, é? É isso que está acontecendo? Ah, porque não é a mesma coisa? O que não é a mesma coisa? Amém? Diga graças a Deus. Esses dias eu tenho procurado intensificar a oração. Passamos 2 meses aí, parecia que a gente estava no Polo Norte, o frio. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Doido para ir para o monte orar. Cadê que pude ir? Estou indo agora, voltei. Diga glória. Estou buscando, estou indo a fio e a ferro. Já hoje eu estava dizendo para ela. A gente tem corrido esses dias mais do que os dias passados. Os meses de junho e julho, irmão, passei mais em casa. Chuva, frio, impossibilidade de sair e fazer os cultos fora. Vindo só para os cultos aqui, acomodado com vocês dentro dessas 4 paredes. Mas precisamos sair, precisamos trazer pessoas. Diga misericórdia. Ontem no culto foi coisa linda. Chegamos no culto, começamos o culto, daqui a pouco chega uma mocinha, a Graziele. Ela começou trazendo já trouxe ontem, trouxe mais 3 com ela. Quantos você tem se esforçado para trazer para a igreja? Quantos você tem convidado? Naquele grande dia você vai ter o que apresentar a Jesus? Ou ele vai olhar para você e dizer servo mau e infiel? Servo mau e infiel. Porque a Bíblia diz que ele virá e naquele dia ele vai cobrar de nós os talentos que ele tem colocado na nossa mão. Ele te deu boca para falar. Ele está te dando a palavra aqui no culto. Ele está te dando, e a quem mais é dado, mais é cobrado. Tu vai se apresentar de mão vazia. A Bíblia diz que Jesus ele vai trazer uma representação e vai dizer: o dia na vida do Filho do Homem será como um certo senhor que saiu para outro país e entregou talentos para os seus servos, e a um entregou 5, a outro entregou 2, e a outro entregou apenas 1 talento. E tempos depois, tendo retornado, foi ao servo que tinha 5 talentos, e ele disse: Senhor, está aqui mais 5, eu apresento mais 5. Diga graças a Deus. Servo bom e fiel, servo bom e fiel. Amém? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te coloca. Exato. Foi ao que tinha 2 talentos. E ele disse: aqui, Senhor, dos 2 talentos que tu me deste, eu gerei mais 2. Faz 4, sim ou não? É servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E ele foi ao que tinha apenas 1. Quando ele chega ao que tem apenas 1, Senhor, eu sei que tu és homem duro, que cobra quando é necessário cobrar, e eu enterrei o meu talento para que quando o Senhor viesse ele estivesse seguro. Ele tivesse o quê? O que tem de gente acomodado na igreja, que não abre a boca para falar de Jesus, não convida ninguém, está entendendo? Está ouvindo a palavra e só acumulando mensagem, só acumulando o quê? Jesus vai te cobrar, irmão. Diga misericórdia. Abra a boca e fala que Jesus...
Vai na tua rede social, posta um vídeo dizendo que Jesus quer salvar aquela alma que está ali assistindo o vídeo na rede. Convida alguém, diga glória. A Bíblia diz que aquele senhor olhou para aquele servo e disse: servo mau e negligente. Não custava nada tu ter pegado o teu talento, multiplicado mais um, colocado numa poupança para que ali gerasse juros. E ele diz assim: pega esse servo mau e negligente, amarre-lhe de corda e jogue nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A pessoa que ela é negligente com a fé que ela professa em Cristo, ela vai ser lançada no fogo eterno. Se põe de pé. Diga misericórdia. Olha para cá. Deixa eu terminar a leitura, vai ser rápido. Ó. Apocalipse capítulo 13, capítulo quanto? 13. Eu vou botar no contexto do texto. Eu vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, grandes prodígios, sinais, milagres. De maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. Fizessem o quê? Imagem. Olha para cá, eu estava escutando hoje. Parece que foi o dia hoje. Eu tinha preparado essa mensagem anteontem. Eu orei a papai, eu digo: meu Deus, que eu vou pregar na sexta, que eu não gosto de pregar sem consultar papai, nem gosto de estar fazendo o negócio a todo jeito. E Deus disse, Apocalipse 13, verso 16, eu digo: pronto, que missão o Senhor me deu. Diga misericórdia. E hoje de manhã, eu estava escutando uma notícia, o pastor estava dando uma notícia interessante, amém? A inteligência artificial já está se esforçando para criar, amém? Um cérebro mestre, diga comigo, um cérebro mestre. Um núcleo de inteligência, para que possa governar todas as outras inteligências. Diga comigo, um núcleo de inteligência. Isso, irmão. Uma CPU mãe, um cérebro mãe. Eu misericórdia. Segunda notícia que eu estava, essa semana vendo, estava lendo, essa semana no noticiário, que Elon Musk, ele está no projeto de criar 10 bilhões. 10 bilhões de robôs. Você sabe quantas pessoas existem no mundo hoje? 8 bilhões. Mais robô do que gente. Mais robô do que? Gente. Jesus vai dizer em Mateus 24, estou encerrando, eu quero encerrar com isso. Mateus 24, a partir do verso de número 16. Verso de número? Aliás, verso de número 15, perdão. A partir do verso de número 15 em diante, 15, 16, 17, ele diz que a besta, o anticristo, colocará a sua imagem. Jesus vai falar nessas palavras, nas palavras de Daniel. A abominação desoladora. Diga isso comigo. Abominação desoladora. Quando nós vasculhamos a palavra de Deus, nós descobrimos que essa abominação desoladora é a imagem do anticristo. A imagem de quem, irmão? Eu creio e tenho certeza que essa imagem que nós estamos lendo aqui é um ciborgue, um robô com inteligência artificial. Amém? Com a aparência igual e semelhante à do próprio anticristo. Diga misericórdia. Olha para cá. Ele diz assim, que essa imagem vai ser colocada no santuário de Deus. No santuário de quem? Eu precisava de mais ou menos meia hora para falar só sobre isso. Para nós fecharmos. Esse templo e esse santuário, alguns acreditam que esse templo é onde o anticristo vai colocar a sua imagem, amém? Esse robô, esse ciborgue, esse meta-humano,
vai ser colocado dentro do templo. Alguns acreditam que é no terceiro templo de Salomão, no terceiro templo de Salomão. Outros, dividindo opiniões, acreditam que esse templo é o meu e o teu coração. Porque a Bíblia chama a mim e a você de templo e morada de quem? Templo e morada de quem? Exato. A ideia é que esta imagem, que a religião formada pelo anticristo e pelo falso profeta irá ser introduzida no coração daqueles que creem em quem? Em Deus. Entre uma ou outra ideia, o que nós sabemos, irmãos, é que essa imagem vai ser criada, já está sendo criada de certa forma, no mundo digital. Ela tomará forma, e no final das contas, essa mesma imagem vai dominar o mundo. Vai dominar o quê? O mundo. A CPU mãe, o cérebro mãe da inteligência artificial, vai ter domínio sobre a minha e a tua conta bancária, plano de saúde. Quem está entendendo isso? Redes de compra. O meio do dinheiro vai estar na posse dessa imagem, dessa mente criada artificialmente. Segundo João, e eu termino agora, vai dizer assim: e engana os que habitam na terra com os sinais que ele foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. Fizessem o quê? A besta que tinha ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido a quem? A imagem. Que desse espírito à imagem da besta. É uma imagem viva, ganhando vida e inteligência. Eu pregava isso há 8 anos atrás, irmão. Nem pensei que os caras seriam loucos o suficiente para criar inteligência artificial, mas já pregava isso há 8 anos atrás. Misericórdia. Fique ligado, porque essa inteligência artificial vai tomar conta. E o texto vai dizer assim, ó: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Verso 16: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa. Verso 17: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Diga misericórdia. Amém? Se tu aderir pelo sistema da besta e da imagem, que vai controlar o meu e o teu dinheiro, tu vai ter dinheiro, plano de saúde, segurança, condomínio. Mas se tu, porventura, rejeitar o sistema da besta, vai ser preso, morto, e tido pela sociedade como rebelde. Diga misericórdia. E aí quem é? Se subir antes da grande tribulação, glória. Se não subir, estaremos preparados para passar. Eu não estou colocando dúvida. Eu estou dizendo a você: se você partir hoje, você está pronto para se encontrar com Deus? Pelas Escrituras, pelo Evangelho, você está pronto? Pense nisso. Pense bem. Porque essa pessoa não está pronta para morrer hoje e ir para a glória, como é que ela vai ser arrebatada? Como é que ela vai estar pronta para enfrentar caso? Como eu disse, há muitas divergências. A igreja sobe antes, na opinião de alguns. Sobe no meio dos 7 anos, na opinião de outros. Ao que é dado, pré-tribulacionistas, mesotribulacionistas e outros que são pós, que dizem que a igreja passará pela grande tribulação e encontrará Jesus face a face no grande dia
no final da grande tribulação. Em qualquer um desses termos. E acima de tudo, se você partiu, você está pronto? Fecha teus olhos.